licenciatura em Letras, disciplina Psicologia Educacional. Eu passei aqui novamente para poder darmos início às discussões referentes à disciplina no momento que eu julgo extremamente importante deixar consolidado o significado dessa disciplina. Para isso, foi selecionado um texto denominado a Psicologia da Educação na Formação Docente. Eu julgo que esse texto ele é muito importante enquanto uma abertura da disciplina que pode vir a ser confundida com outras funções ou outras possibilidades. Eu quero deixar claro o que nós falamos na apresentação, que a disciplina Psicologia Educacional é uma disciplina que visa a preparação do aluno, o aluno hoje e amanhã professor, para atuar enquanto docente. Nós não estamos formando nada diferente disso, não é nossa pretensão, até porque uma formação diferenciada nesse sentido você poderá vir a alcançar por meio de cursos de especialização ou até mesmo de uma graduação na área da psicologia. Mas nesse caso nós estamos provocando vocês a pensarem, a estimular-se a sua reflexão acerca da importância de alguns conhecimentos teóricos, práticos, na sua atuação profissional. E para isso, o texto ele faz alguns apontamentos que vocês irão perceber aí por meio da leitura e das discussões. O seguinte: é preciso considerar que os conhecimentos psicológicos contribuem para a prática docente. E o que nós estamos querendo dizer com isso? Que o professor que se abstém dessa formação na área da psicologia educacional, ele terá dificuldades de compreender algumas ações ou algumas reações de seus alunos. Talvez ele parta para desenvolver ou colocar em prática alguma teoria baseada em conhecimentos e aptidões adquiridas por meio da sua experiência enquanto alunos, e nós precisamos considerar que nós, da área da educação, nós temos sempre um desafio que é nos basearmos na forma de como nos trataram em algum momento da nossa formação. Até porque, em média, nós estamos na escola desde os 7 anos de idade. E aí, com alguns intervalos, mas isso requer um período muito longo nessa interação professor-aluno. E quando nós nos colocamos como professor, nós mudamos o lugar de apresentação numa sala de aula, nós passamos às vezes a confundir ou querer imprimir nessa relação ações que por hora deram certo ou até que não deram certo, de atitudes advindas dos nossos professores no passado. Então, é necessário que nós tenhamos condições de construir a nossa prática pedagógica a partir de conhecimentos próprios. E por isso é necessário estudar, e por isso essa disciplina, esse conteúdo se faz tão relevante. É preciso considerar também a concepção de homem, que essa concepção ela interfere na forma de agir no processo educativo. Dependendo de qual sujeito que eu tenho em sala de aula, de qual é o contexto que esse sujeito se criou, qual é o objetivo desse sujeito no futuro, ou até mesmo qual que é o objetivo político da qual eu estou ali formando. Nós temos que perceber que pensar numa concepção de homem é ir muito além de uma definição do que é o homem. Nós precisamos acreditar que esse homem é um sujeito que está inserido numa realidade cultural, numa realidade social, numa prática política e numa intervenção social. E todas essas relações do sujeito, ela irá interferir diretamente na forma que eu os trato. Não é exagero pensar que aqueles que entram numa sala de aula para formar o aluno trabalhador, ele vai minimizar as suas intervenções ou ele vai achar que aqueles alunos não têm condições de aprender.
enquanto que, por outro lado, eles se assumem professor daqueles que virão ser os gestores, que virão ser os administradores de uma sociedade, de uma empresa, que irão ser aqueles que determinarão a condição social de outros. Nós entramos para a sala de aula por hora, às vezes mais motivados, interessados, exigindo desse aluno que ele se esforce ou que ele adquira competências mais refinadas. E eu não posso deixar de registrar que isso é talvez a maior representação da discriminação do homem ou a discriminação do sujeito que um professor pode imprimir. Eu, enquanto professora, eu não tenho o direito de querer determinar qual o futuro daquele aluno, o que ele vai ser quando ele terminar seus estudos ou quando ele finalizar o ano letivo. Isso daí são escolhas que caberá apenas a esse homem fazer. E que me cabe, enquanto professor, estimular ao máximo esse sujeito a aprender, estimular a querer, a entender a sociedade, a fazer-se viver enquanto uma pessoa que age e interage, que constrói na sociedade a qual ele está inserido. É importante considerar também que as diferentes concepções teóricas apoiam a compreensão do que vai ser feito em sala de aula, né? Do fazer em sala de aula. Vamos deixar claro que essas concepções teóricas, elas vão se basear em autores consagrados, e no caso da nossa disciplina, eles apresentam teorias da psicologia que poderão permitir que nós façamos a transposição didática dessas teorias em nossas práticas pedagógicas. Eles não escreveram teorias pedagógicas. Esses autores, como por exemplo Freud, como Skinner, como Piaget, como Vygotsky, eles não se deteram à escritura ou à produção de teorias pedagógicas. Eles escreveram teorias de desenvolvimento da aprendizagem, da capacidade de aprender do homem. E a gente tem que deixar isso muito claro. Como a mente humana aprende. A mente humana ela aprende a partir da idade, a partir da interação, a partir da maturação de estruturas cognitivas, ou a partir da repetição de algumas ações. É assim que se dá a aprendizagem. Então, cada um aí vem trazer a sua colaboração. Nós vamos estudar, então, esses teóricos enquanto os precursores. Óbvio que a partir destes nós tivemos outros teóricos da área do desenvolvimento que reescreveram e apresentam as suas teorias, e temos que considerar que vários teóricos da área da educação se apropriaram dessas teorias do desenvolvimento para construir suas teorias pedagógicas. Mas nós temos que deixar muito claro que Freud, Vygotsky, Piaget e Skinner, eles não escreveram teorias da aprendizagem. Eles escreveram teorias do desenvolvimento da aprendizagem humana. E isso tem que ficar muito marcado, muito compreendido, especialmente em momentos como processos seletivos, concursos, aos quais vocês virão participar, para que vocês não caiam nesse buraco de equívocos e não consigam demonstrar a compreensão efetiva que tem. Então, as teorias da aprendizagem, as concepções teóricas da área da psicologia, elas estudam como o homem aprende. E a partir desse saber de como o homem aprende, nós da área da educação podemos reestruturar a nossa prática para apoiar que essa aprendizagem ela se torne de forma mais significativa, mais prazerosa, de forma mais interativa e que traga efetivamente mais condições desse sujeito viver a sociedade a qual ele está inserido. E por fim, chamar muita atenção, é importante considerar que a dicotomia entre teoria e prática sempre será um desafio a ser superado na área da educação. E eu quero deixar muito claro aqui, e isso vai ajudar vocês no desenvolvimento das atividades à distância, o seguinte: não nos cabe partir do achismo. A experiência de vida ela é muito importante porque ela nos permite incorporar compreensões teóricas a partir de estudos, mas não nos cabe ficar só no achismo. E essa dificuldade da formação na área da educação, ela vem exatamente
do que a gente chama do que é mais importante, viver a teoria ou viver a prática. Ambas são importantes. Eu não posso considerar você, aluno, você que está aí me ouvindo, você que está aí prestando bastante atenção, de que você não tem uma história de vida, que você não tem uma teoria que embase todo o seu desenvolvimento até os dias de hoje. Mas eu não posso considerar também, eu não posso permitir que você pense a nossa disciplina, que você pense os seus estudos só a partir da experiência. Você precisa estudar, você precisa ler de coisas diferentes, você precisa incorporar vocabulários diferentes a partir da leitura e da reflexão. Então a aprendizagem, ela não pode ser só a partir da observação. Ela tem que partir também desse aporte teórico, dessa reflexão teórica que vai basear a formação desse sujeito. E então, né, qual é essa concepção? Como pensar a sociedade? Nós vamos pensar na sociedade a formação de um sujeito que ele é extremamente racional, que a razão, eu estou formando um sujeito que a razão irá determinar todas as suas ações? Será que nós conseguimos pensar, visualizar uma sociedade que não consiga estabelecer um vínculo para além da razão? Ou nós vamos pensar numa sociedade de sujeitos que pensam, sujeitos artistas, sujeitos reflexivos, sujeitos que veem a realidade e criam a partir dessa realidade, sujeitos que refletem sobre o que vivem. Que será a sociedade aquela que vive da dicotomia entre o ser racional e o ser pensante? Qual o ideal de sociedade que nós queremos formar? E cabe ao professor essa escolha. A minha prática em sala de aula, ela vai determinar qual é o tipo de sociedade que eu estou formando. Percebem nessa reflexão a importância, sua importância enquanto profissional da educação? Eu quero te convidar a pensar que, e aí eu estou te convidando, eu estou pensando uma disciplina enquanto a oportunidade de formar um sujeito que pensa. Imagina uma sociedade da qual eu não tenha condições de refletir sobre e sim reproduzir. Realmente é difícil da gente imaginar a relação que adviria desse tipo de formação. Mas eu tenho certeza que vocês, nessa prática cotidiana e nesse desafio diário de se formar professor, vocês estão estabelecendo raízes, né? Vocês estão estabelecendo condições de reconhecer-se pessoas competentes para ir além da pura razão ou da pura representação estática do conhecimento. E esse sujeito, professor, então você que está aí se formando, você precisa ter um conhecimento muito amplo de direitos, de escola, de identidade, de conhecimentos específicos da área de história, da sua área específica de letras, de geografia, de matemática, de cálculo, enfim, um conhecimento amplo na área da educação que o permita estabelecer um vínculo com uma formação transversal, que vai além de currículos fechados, currículos que reproduzem apenas conceitos, para currículos que apliquem, que permitam o seu aluno, que permitam ao aprendente estabelecer vínculos reais de aplicação desses conhecimentos a uma prática a qual ele venha a ser inserido. Vocês, alunos do curso de letra, têm sempre que pensar que esse aluno, hoje, ele vai ser submetido a determinadas avaliações, das quais nós vamos pedir, os avaliadores estarão pedindo a eles condições de estabelecer vínculos ou de estabelecer relações entre determinados conceitos. A própria prova do Enem, que é o Exame Nacional do Ensino Médio, ela é elaborada ou ela é construída nesse sentido, de que esse sujeito ele tenha condições de estabelecer essa competência. E se não somos nós, professores, em sala de aula, em cursos de formação de pessoas
que vamos estabelecer essa condição, dificilmente esse aluno conseguiria alcançar essa competência. Acredito assim que vocês poderão estabelecer uma reflexão bastante interessante a partir desse texto que irão ler, que esse texto da professora Lígia, que foi publicado na revista Dialogia e que poderão, né, que está aí o endereço disponível para vocês poderem acessá-lo em casa e que a sua tutora presencial entregará para vocês aí para que vocês poderão desenvolver a atividade presencial do dia de hoje, mas que vocês possam pensar para além do que está escrito, o real significado e importância desse material e especialmente da nossa disciplina na formação de professores. Muito obrigada, bons estudos e que possamos nos reencontrar. Forte abraço.